Às vezes, perder você é exatamente aquilo que ensina a eles o que nunca mais vão encontrar. Meus amigos, deixe isso afundar por um segundo, porque no momento em que você se desapega, todo o jogo muda. O silêncio que eles achavam que os tornaria mais fortes começa a esmagá-los. A liberdade que pensaram que seria empolgante se transforma em uma prisão de dúvida. O desapego vira a história que eles estavam escrevendo na própria cabeça. E, de repente, você não é mais o homem que eles deixaram. Você é o homem que eles não conseguem substituir. Confie em mim. Você vai querer ficar comigo até o fim. Porque o que estamos prestes a destrinchar vai mudar a forma como você se enxerga e a forma como eles passam a enxergar você para sempre. Imagine isso. Você é um fogo no meio do inverno. Eles foram embora achando que poderiam encontrar outra chama, talvez até uma que parecesse mais brilhante por um tempo. Mas, à medida que as noites ficam mais frias, eles percebem que nem toda chama aquece. Algumas apenas tremulam e se apagam, deixando-os tremendo no escuro. Enquanto isso, você não se apagou. Você cresceu e se tornou uma fogueira intensa, iluminando o céu noturno, aquecendo todos ao seu redor, sem precisar que eles voltem. É isso que o desapego faz. Ele não apenas faz com que sintam sua falta, ele os obriga a comparar cada faísca barata com o fogo real que um dia tiveram. Aqui está a mentira. Eles acreditaram que seguir em frente com alguém novo apagaria você, que substituir você seria simples, rápido, indolor. Mas, meus amigos, aqui está a verdade. Não se substitui o que é raro. Não se troca uma energia que vinha com profundidade, paciência e presença. Eles podem sentar ao lado de outra pessoa, rir com ela, segurar sua mão. Mas quando o silêncio se aproxima, quando ficam apenas eles e os próprios pensamentos, eles sentem a diferença. Eles sentem o peso do que você carregava, a estabilidade que você trazia, a paz que você oferecia. Veja, o desapego é poderoso porque cria mistério. Eles estavam acostumados a você sempre estar ali, respondendo, indo atrás, aparecendo. Mas quando você para, quando escolhe o silêncio em vez de perseguir, a disciplina em vez de implorar, o autorrespeito em vez do desespero, é aí que a tempestade começa no peito deles. A dúvida se infiltra. E a dúvida, meus amigos, a dúvida é a sombra que os segue por toda parte. Quer outra metáfora? O desapego é como música. Imagine a vida deles com você. Era a música favorita deles em repetição, reconfortante, familiar. Eles acharam que poderiam simplesmente mudar a playlist e esquecer. Mas, de repente, a música some. O silêncio toma o lugar, e nesse silêncio, cada nova faixa parece sem graça, vazia, esquecível. Agora, a própria ausência da música se torna mais alta do que a música jamais foi. E aqui vem a parte interessante. Eles vão tentar agir como se estivessem bem. Vão sorrir nas fotos, rir um pouco alto demais, fingir que a nova situação é melhor. Mas por dentro estarão rolando a tela tarde da noite, checando sua página, se perguntando por que você não está quebrando, por que não está observando de volta, se perguntando se talvez, só talvez, eles não fossem tão insubstituíveis na sua vida quanto pensaram que você era na deles. Essa é a magia do desapego. Não se trata de puni-los, trata-se de se posicionar. Trata-se de crescer com tanta força que nem o novo amor deles consegue competir com o seu silêncio. É aí que o arrependimento começa a florescer. É aí que a comparação começa a doer. E é aí que você finalmente entende. Você não precisa dizer uma palavra para vencer. Então, meus amigos, vamos começar essa jornada do jeito certo. Diga isso comigo agora mesmo. Agora eu me desapego. Eu me elevo. Mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você terminou de entregar o seu poder. E fique comigo, porque na próxima parte eu vou mostrar exatamente como o desapego se torna a sua maior arma. Permaneça raro.
Permaneça em ascensão. Permaneça inabalável. Eles acharam que você ficaria onde foi deixado. O desapego não é abandoná-los. É abandonar a ilusão de que eles poderiam viver sem você. Meus amigos, vamos ser reais. Eles não foram embora apenas porque deixaram de se importar. Eles foram embora porque acreditaram que você ficaria exatamente onde eles o deixaram, emocionalmente congelado, esperando em silêncio, sempre disponível em segundo plano como uma rede de segurança. Essa foi a mentira que contaram a si mesmos para tornar a partida mais fácil. E no começo, talvez você também tenha vivido nessa mentira. Você ficou com o telefone na mão, rolando memórias antigas, atualizando a página deles, se perguntando se sentiam sua falta, enquanto eles sorriam com outra pessoa. Você imaginou o pior, que eles estavam mais felizes, mais leves, mais livres sem você. E esses pensamentos não apenas doem, eles esmagam o seu peito como pesos invisíveis, fazendo você sentir que perdeu o jogo antes mesmo de começar. Mas aqui está a verdade. Esses pensamentos não são fatos, são medos. E o medo é o mentiroso mais barulhento da sala. O medo sussurra. Se você não agir agora, eles vão esquecer você para sempre. O medo grita. Se você ficar em silêncio, eles vão seguir em frente e nunca olhar para trás. E nesse pânico, as pessoas fazem o quê? Correm atrás. Mandam mensagem. Imploram. Explicam. Jogam o coração no chão, esperando que a vulnerabilidade desperte reconhecimento. Mas o reconhecimento nunca vem. Porque implorar não planta dúvida. Alimenta a certeza. Confirma para eles que ir embora não custou nada. Imagine isso comigo. Você é uma chama no frio, queimando firme e quente. Eles foram os que se afastaram do seu fogo, convencidos de que encontrariam o mesmo calor em outro lugar. E talvez, por um tempo, encontraram. Talvez tenham encontrado uma faísca, uma distração, um brilho temporário. Mas quando essa nova chama vacila e se apaga, e ela sempre se apaga, eles se lembram do que deixaram. Eles se lembram do calor que não apenas aquecia a pele, mas penetrava nos ossos. Mas aqui está a virada. Eles só sentem falta desse fogo quando ele não queima mais para eles. É por isso que o desapego é tão poderoso. Você não mantém a chama acesa para alguém que a abandonou. Você deixa que ela rugisse para você mesmo. Aqui está uma mentira que mantém muitos presos. Eles foram embora porque eu não era bom o suficiente. Não, meus amigos, não é isso. Eles não foram embora porque você não tinha valor. Eles foram embora porque presumiram que o seu valor havia atingido o pico. Eles acharam que você tinha parado de crescer, de evoluir, de se tornar mais. Eles acharam que você era seguro para deixar para trás porque, na mente deles, você era fixo, imutável, previsível, substituível. E é exatamente aí que o arrependimento deles começa. Porque quando você se desapega, quando para de esperar e começa a construir, você prova que eles estavam errados em silêncio. Você se torna irreconhecível. Você se torna inesquecível. Mas não vamos adoçar isso. Não é fácil. O desapego parece fraqueza no começo. Parece que desaparecer é perder. Parece que, se você parar de aparecer, eles nunca vão olhar para trás. Você vai ficar acordado à noite, imaginando-os rindo com outra pessoa. E a sua mente vai torturá-lo com imagens que talvez nem sejam verdade. Você vai sentir que está perdendo uma corrida para a qual nunca se inscreveu. E essa é a parte mais difícil, porque o desapego não é uma corrida de velocidade. É uma maratona de autodomínio. E cada quilômetro dói. Cada quilômetro parece interminável. Mas a cada quilômetro você fica mais forte. A cada passo longe deles, você se aproxima mais de si mesmo. Deixe-me pintar outra imagem. Pense em si mesmo como um farol em uma noite de tempestade. Eles deixaram a sua costa convencidos de que outro porto
traria mais segurança, mais luz, mais calor. Mas, conforme as ondas quebram e os ventos giram ao redor deles, eles começam a perceber algo. O novo porto deles não tem farol, não tem orientação, não tem estabilidade. E então, à distância, eles veem você, não apagado, não quebrado, mas mais brilhante do que nunca. Eles acharam que você desapareceria na ausência deles, mas você evoluiu. E agora eles estão perdidos na tempestade, assombrados pelo brilho ao qual não podem retornar tão facilmente. É por isso que o desapego não é sobre vingança, é sobre ressurreição. Você não se afasta para puni-los, você se afasta para se proteger. Você não fica em silêncio para manipular, você fica em silêncio para se curar. Você não se desapega para fazê-los correr atrás. Você se desapega para subir tão alto que, se um dia eles olharem para trás, mal consigam reconhecer o homem que você se tornou. E a beleza disso é a seguinte: no silêncio, a mente deles faz todo o trabalho por você. Eles começam a se perguntar por que você não está entrando em contato, se você seguiu em frente, se você os esqueceu, se você ainda se importa. Essa dúvida é a rachadura na armadura deles. E a dúvida, meus amigos, é a semente do arrependimento. Agora vamos quebrar outra mentira. Se eu apenas ficar por perto, eles verão meu valor de novo. Errado. Ficar por perto diz a eles que você é uma opção. O desapego diz que você é o padrão. Ficar por perto permite que se sintam seguros em substituir você. O desapego faz com que percebam que substitutos não se comparam. Então, sim, o desapego vai doer no começo. Vai parecer que o silêncio está engolindo você por inteiro. Vai parecer que cada segundo é prova de que você foi esquecido. Mas essa dor, esse é o fogo que o forja. Esse é o silêncio afiando suas bordas. Essa é a disciplina construindo sua coluna. E quando a tempestade passar, você não será o mesmo homem. Você será o homem que eles não acreditaram que você poderia se tornar. Então, eu quero que você declare isso comigo agora mesmo. Eu me desapego e eu me elevo. Diga em voz alta. Mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você terminou de esperar em silêncio por alguém que achou que você nunca se moveria. Mostre a eles que a sua ausência não é fraqueza, é evolução. E fique comigo, porque na próxima parte vou mostrar por que a ausência emocional é mais poderosa do que a presença física e porque nem o novo amor deles consegue competir com o eco que o seu silêncio deixa para trás. É aqui que a mudança começa, meus amigos. É aqui que a confiança deles desmorona e a sua lenda começa a se erguer. Permaneça raro. Permaneça firme. Permaneça em construção. A ausência emocional é a verdadeira escassez. As pessoas não desejam o que podem tocar todos os dias. Elas desejam o que de repente desaparece, deixando um silêncio pesado demais para ignorar. Meus amigos, vamos ser honestos. Eles não acreditavam na sua ausência. Eles acreditavam no seu apego. Eles estavam confiantes de que, não importa para onde fossem, você ainda estaria orbitando o mundo deles, pronto para responder, pronto para amar, pronto para validar a escolha que fizeram. Esse foi o acordo silencioso que fizeram na mente quando partiram. E no começo, eles estavam certos, não estavam? Porque você fez o que quase todo mundo faz. Você ficou por perto. Você postou com significados escondidos. Você checou a página deles. Você reviveu memórias na cabeça até a dor se tornar insuportável. Eles contavam com isso. Contavam com a sua presença para ser uma rede de segurança para o ego deles. Mas o que acontece quando você puxa o fio da tomada? O que acontece quando a sua presença emocional, aquilo que alimentava a confiança deles, de repente desaparece? É aí, meus amigos, que a escassez começa. E a escassez, na psicologia humana, é o motor mais poderoso do desejo. Imagine isso comigo. Você respirou oxigênio a vida inteira
sem nunca pensar nisso. Ele simplesmente está ali, constante, invisível, gratuito. Mas segure a respiração por 1 minuto inteiro e, de repente, o oxigênio se torna a única coisa que você quer. Nada mais importa. Nem dinheiro, nem amor, nem status. Apenas ar. É exatamente isso que a ausência emocional faz. Você já foi o oxigênio do mundo emocional deles, tão constante que passou despercebido. Mas quando você se desapega, quando a sua presença emocional não está mais acessível, você se transforma instantaneamente de algo comum em algo essencial. E a fome que cresce nesse silêncio é algo com que nenhum novo amor consegue competir. Eles podem dar as mãos a outra pessoa. Podem rir de novas piadas, sentar em novos restaurantes, posar para novas fotos. Mas, enquanto isso, existe um vazio roendo por dentro. Porque a sua presença emocional não era apenas companhia. Era enraizamento. E enraizamento, meus amigos, não pode ser duplicado. É a diferença entre estar sobre terra firme e tentar se equilibrar na areia. Aqui está a mentira que te alimentaram. Se eu continuar visível, se eu mostrar que ainda me importo, eles vão lembrar do meu valor. Errado. Visibilidade sem escassez é ruído, é estática de fundo. Eles não sentem falta do que está sempre disponível. Eles sentem falta do que desaparece de repente e deixa um buraco no peito. E eu sei o que você está pensando, mas o silêncio não vai me tornar invisível? Eles não vão simplesmente me esquecer por completo? Esse é o medo falando de novo. Mas deixe-me perguntar algo. Dá para esquecer alguém cuja energia um dia reprogramou o seu sistema nervoso? Dá para esquecer o homem que acalmou o seu caos, que fez o riso ecoar mais fundo, que ofereceu presença sem exigir nada em troca? Não, não dá. Se você sente que essas palavras ressoam com o que você está vivendo, o canal. Motivação estoica poderosa é o lugar certo para você. Aqui você encontra reflexões profundas baseadas na filosofia estoica para fortalecer sua mente e sua postura diante da vida e dos relacionamentos. Continue acompanhando o canal e permita que cada mensagem ajude você a se tornar mais firme, consciente e inabalável. Essa lembrança vira um fantasma, e fantasmas aparecem no silêncio. Quando o barulho morre, quando as luzes se apagam e a multidão vai embora, é aí que a sua ausência se torna a coisa mais alta dentro da sala. Vamos colocar em outra metáfora. Pense em você como o sol. Todas as manhãs, a sua luz brilhava sobre eles, quente, familiar, confiável. Eles nunca questionaram isso, nunca nem pararam para agradecer, porque o sol sempre esteve lá. Mas o que acontece quando, numa manhã, o sol não nasce? Pânico, confusão, frio. Agora, a ausência de luz fica mais alta do que a luz jamais foi, e toda nova fonte de calor, velas, lâmpadas, até mesmo fogo, só os lembra do tamanho do que está faltando. É isso que o desapego parece. Não é apenas ausência, é a escassez que transforma você em algo sem preço. Mas vamos ser reais. Não é fácil ficar emocionalmente ausente. Você vai ser tentado a aparecer, a quebrar o silêncio, a dar a eles um pequeno lembrete da sua existência. Vai querer postar para eles, insinuar seu crescimento, talvez até soltar uma migalha de atenção. Mas toda vez que você faz isso, você rouba de si mesmo a alavanca que o silêncio constrói. Toda vez que você quebra a ausência, você devolve oxigênio para eles. Você alivia a pressão que eles deveriam estar sentindo. E alívio é o inimigo do arrependimento. Você quer que eles sintam? Então, você precisa sustentar o silêncio. Você precisa estar disposto a aguentar o fogo das suas próprias emoções tempo suficiente para que as emoções deles peguem fogo. Você precisa aceitar que, no começo, a sua ausência vai doer mais em você do que neles, porque você foi condicionado a acreditar que presença significa amor. Mas amor
não se prova por quantas vezes você aparece para alguém que foi embora. Amor se prova por quão profundamente você aparece para si mesmo. Pense nisso. Eles foram embora assumindo que você esperaria. Mas e se você não espera? E se você se desapega de um jeito tão completo que, quando eles olharem para trás, o homem que eles conheciam já não existe? E se o novo amor deles começar a parecer um substituto em vez de uma melhoria? É isso que a ausência emocional faz. Ela não grita, ela não anuncia, ela não implora. Ela simplesmente remove acesso. E aquilo a que você remove acesso multiplica de valor. Aqui vai outra verdade direta. As pessoas não se lembram de explicações. Elas se lembram de experiências. Você pode falar, discutir, argumentar, chorar, explicar até a sua garganta secar. Não vai importar. Mas suma emocionalmente. Puxe de volta sua preocupação, suas checagens, seu dar constante. Essa experiência se grava na memória deles. Essa ausência vira o eco que eles não conseguem deixar de ouvir. Então sim, meus amigos, a ausência emocional é difícil. É disciplina na forma mais pura. É contenção quando o seu coração inteiro quer ir atrás. É quietude quando a sua mente grita por atenção. Mas nessa disciplina, você retoma o seu trono. Você deixa de ser um plano reserva e vira um mistério. Você deixa de ser dado como garantido e passa a ser lembrado. E aqui está a beleza. Você não faz isso para atraí-los de volta. Você faz isso para se elevar, para se libertar de ser prisioneiro da aprovação de outra pessoa, para provar de uma vez por todas que a sua energia não é uma assinatura gratuita que qualquer um pode cancelar e reativar quando quiser. É um presente único. E, uma vez retirado, ele redefine o jogo inteiro. Então, é isso que eu quero que você declare comigo agora. A minha ausência tem gravidade. Diga em voz alta. Escreva nos comentários. Mostre a mim. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você terminou de distribuir a sua presença como se não custasse nada. Deixe que sintam o silêncio. Deixe que sintam o vazio. E deixe que percebam que não importa com quem estejam, nada compete com o que perderam quando perderam você. Fique comigo, porque na próxima parte eu vou mostrar como curar em silêncio faz você não apenas inesquecível, mas irreconhecível. E quando eles virem a sua nova versão, é aí que o arrependimento se transforma em obsessão. Fique em silêncio. Fique raro. Fique poderoso. Número 3. Cure tão profundamente que você fique irreconhecível. A vingança mais profunda não é vingança nenhuma. É curar até virar alguém que eles nunca mais conseguem tocar. Meus amigos, ouçam com atenção. O desapego confunde eles. Sim, mas a cura, isso é o que assombra. O silêncio planta dúvida. Mas a sua transformação rega essa dúvida até ela crescer e virar um arrependimento que os devora nas horas quietas da noite. Se você quer saber a única coisa com a qual nem o novo amor deles consegue competir, não é a sua aparência, não são as suas palavras, não são os seus gestos. É a sua cura. Porque a cura muda a sua energia. A cura deixa você irreconhecível, não só para eles, mas para você mesmo. E aqui está o ponto. Quando eles foram embora, eles acreditaram que a versão de você que foi abandonada estaria sempre esperando. Aquela que respondia toda a mensagem. Aquela que virava à noite revivendo conversas, tentando decifrar sinais mistos. Aquela que tolerava ser meio escolhido. Essa é a versão que eles acham que sempre vai existir em algum lugar, ao fundo. Mas a cura prova que eles estavam errados. A cura mata essa versão e ressuscita uma nova. Mais forte, mais afiada, mais leve. É isso que os apavora. Deixe-me pintar uma cena. Imagine um homem quebrado em pedaços, espalhados pelo chão. No começo, ele tenta se colar de volta rápido, desesperado para parecer inteiro de novo, esperando que alguém perceba. Isso não é cura. Isso é performance.
Isso é tapar as rachaduras e fingir que os pedaços não existem. Mas a cura de verdade é diferente. A cura de verdade é pegar cada caco, um por um, e perguntar: por que isso quebrou? Que parte de mim permitiu isso? E então, em vez de só juntar com fita, você derrete tudo no fogo, refaz, remodela e vira algo mais forte do que o original. Você não é o mesmo vaso com rachaduras. Você é aço forjado. É isso que a cura faz. E mesmo assim, muitos homens erram aqui. Eles curam para performar. Postam foto na academia esperando que ela veja. Escrevem frases enigmáticas esperando que ela leia. Jogam uma transformação na direção dela, esperando uma reação. Isso não é cura. Isso ainda é perseguição, só que disfarçada. Você ainda está buscando a atenção dela através do seu progresso. E aqui está a verdade. Ela não volta por aquilo que você finge ser. Eles só sentem o peso da sua ausência quando a sua cura é tão autêntica, tão profunda, que você não liga se ela vê ou não. Pense nisso. O que dói neles não é o seu corte de cabelo, seus músculos ou seu novo estilo. O que dói neles é perceber que o velho você, aquele sobre quem eles tinham poder, não existe mais. Esse homem se foi, morto, enterrado. E no lugar dele está alguém que eles não conseguem manipular. Alguém que eles não conseguem prever. Alguém que não se curva mais aos humores deles, nem à atenção deles. O homem que um dia foi dado como garantido, agora está fora de alcance. Não porque você bloqueou, mas porque você cresceu além deles. Isso, meus amigos, é algo com que nenhum novo amor consegue competir. Aqui está a mentira em que eles acreditaram. Se eu for embora, ele vai continuar o mesmo. Se eu me afastar, eu sempre posso voltar para o mesmo homem. Errado. A cura quebra essa ilusão. A cura prova que a porta que eles achavam que estaria sempre aberta foi substituída por uma casa completamente nova. E quando eles batem, o homem que atende não é o que eles lembram. Ele é mais frio em alguns aspectos, mais afiado em outros, mais calmo no geral. Ele não implora. Ele não corre atrás. E ele não desmorona. Ele apenas avalia. E essa avaliação sacode eles por dentro. Porque agora, pela primeira vez, não é você tentando passar na prova do amor deles. São eles tentando passar nos seus padrões. Mas não vamos adoçar isso. Curar não é glamuroso. Não é bonito para a rede social. É feio, brutal, silencioso. É sentar no escuro com a sua dor e não fugir dela. É encarar seus medos de frente e dissecar um por um até perderem o poder. É escolher sentir o coração partido por inteiro, em vez de anestesiar com distrações. É aprender a dormir de novo sem checar o celular. É ensinar a si mesmo que paz não se encontra na presença de outra pessoa. Paz se constrói na sua rotina, na sua disciplina, no seu silêncio. E sim, vai ter noites em que você sente falta. Vai ter manhãs em que o silêncio parece insuportável. Vai ter dias em que você se pergunta se a cura está funcionando, porque a dor não some simplesmente. Mas deixe-me te dizer uma coisa. A dor não é prova de fraqueza. A dor é prova de processo. Curar não é apagar a dor. É usar a dor como combustível. É deixar esse fogo queimar os velhos padrões até sobrar apenas a versão mais forte de você. Hora da metáfora. Curar é como construir um castelo. Cada tijolo é um novo limite. Cada pedra é uma nova disciplina. Cada muralha é um novo hábito. No começo, parece que nada está mudando, só um monte de tijolos no chão. Mas dia após dia, tijolo por tijolo, as paredes começam a subir. E um dia, eles ouvem falar de você de novo. Não porque você contou, não porque você exibiu, mas porque sussurros do seu crescimento chegam até eles. Eles passam por uma foto sua, ouvem seu nome em uma conversa e de repente param. Nesse instante, o arrependimento cresce, porque o castelo ao qual um dia eles tinham acesso agora está fortificado, brilhando,
vivo, e eles não têm mais a chave. E aqui está o golpe final. Curar não é sobre eles. Curar é sobre você. Eles são só o subproduto. Você não cura para provar que eles estavam errados. Você cura para provar para si mesmo. Para lembrar a si mesmo que você sempre é capaz de ser mais. Para recuperar a versão de você que não encolhe por amor, não se dobra por aprovação, não desaba por rejeição. Esse é o homem imparável. Esse é o homem que entra em um lugar e muda o ar. Esse é o homem com quem nenhum novo amor consegue competir, porque ninguém compete com paz. Então sim, meus amigos, curar é difícil. Vai te testar. Vai te quebrar antes de te construir. Mas quando você se compromete, não por performance, não por atenção, mas por liberdade, você se torna inesquecível. E aqui está a verdade. Eles não têm medo de perder você. Eles têm medo de você curar além do ponto em que eles poderiam te alcançar de novo. Então, vamos fazer essa declaração agora. Diga em voz alta comigo. Eu curo por mim. Escreva nos comentários. Mostre a mim. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que a sua cura não é performance. É ressurreição. Você não está remendando rachaduras. Você está reconstruindo a base. E quando eles virem o homem que você se tornou, eles não vão apenas sentir falta. Eles vão se arrepender de ter duvidado de você. Fique comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre como construir uma vida tão ousada, tão focada, tão magnética, que você se torna intocável. A cura prepara o palco. Mas construir é onde o império se ergue. E quando você constrói sem olhar para trás, você não apenas cresce além deles, você supera eles em nível. Continue curando. Continue subindo. Continue soberano. Número 4. Construa uma vida que não olha para trás. A melhor vingança não é vingança. É construir uma vida tão completa que eles nem saberiam onde se encaixar mais. Meus amigos, vamos direto ao ponto. Você pode se desapegar. Você pode ficar em silêncio. Você pode curar tão profundamente que fique irreconhecível. Mas se você continuar olhando para trás, se continuar se perguntando o que eles estão fazendo, com quem estão ou se sentem sua falta, então você ainda está preso a uma história que já terminou. E a verdade é que se você continuar encarando o retrovisor, você vai bater no futuro que está tentando se abrir à sua frente. Eles acharam que você pausaria sua vida. Eles acharam que você sentaria na sala de espera da memória deles até que estivessem prontos para voltar. Eles acharam que o seu crescimento travaria, que o seu propósito congelaria, que a sua energia continuaria orbitando a ausência deles. Mas no momento em que você para de olhar para trás e começa a construir para frente, tudo muda. Porque construir não é só curar. É criar uma gravidade tão forte que as pessoas passam a girar ao seu redor sem você nem pedir. Imagine isso. Você está em um canteiro de obras. No começo, é um terreno vazio. Só terra e entulho. Eles passam rindo, achando que não tem nada aqui. Que nada vai sair disso. Eles vão embora, certos de que o chão onde você está vai ficar nu para sempre. Mas você não para. Tijolo por tijolo. Dia após dia. Você levanta uma fundação aqui, uma parede ali, uma torre surgindo onde antes não havia nada. E enquanto eles estão ocupados brincando de casa em um lugar emprestado, você está construindo um reino que um dia eles vão ver de longe, fortificado, vivo, intocável. Essa é a força de construir para frente. Aqui está a mentira em que eles acreditaram. Se eu for embora, ele vai ficar preso. Naquele momento, ele vai pausar a vida dele esperando por mim. Mas essa não é mais a sua verdade. Você não espera. Você se eleva. Você não orbita a decisão deles. Você cria um impulso tão poderoso que nem eles conseguem ignorar. E a parte mais louca é que, quanto mais você constrói, menos você se importa se eles notam.
Essa é a ironia. Poder de verdade é quando você está construindo com tanto foco, com tanta disciplina, que a opinião deles vira irrelevante. Se você quer continuar recebendo traduções assim, prontas para a narração e com o ritmo certo para prender a atenção, fica comigo aqui no Motivação Estoica Poderosa. Se inscreva no canal e acompanhe os próximos trechos, porque cada parte vai te ajudar a se desapegar com firmeza, curar com coragem e construir uma vida que ninguém mais controla. Aqui você aprende a transformar dor em força e silêncio em poder. Mas vamos ser honestos, no começo não é fácil, porque construir para frente significa soltar a fantasia. Significa abrir mão da esperança de que eles vão enxergar o seu valor e correr de volta. Significa aceitar que encerramento não é algo que eles te entregam. É algo que você constrói com as próprias mãos. E isso dói. Isso parece morte para a sua versão antiga. Mas morte é necessária para a ressurreição. Você não consegue se tornar o homem que nasceu para ser, enquanto ainda espera que o passado valide você. Deixa eu te dar outra metáfora. Pense na sua vida como um palco. Quando eles foram embora, a cortina caiu, e você achou que a peça tinha acabado. Mas o que você não percebeu é que era só o fim de um ato. O espetáculo não terminou. Ele só está entrando em uma nova cena. A plateia está esperando. As luzes estão prontas. A música está crescendo. Mas aqui está o detalhe. É você quem precisa voltar ao palco. E quando você volta, você não se apresenta para os fantasmas do passado. Você se apresenta para o homem que está se tornando. É isso que construir para frente significa. Então, como você constrói? Você começa pequeno. Você constrói rotinas tão sólidas que nem os seus dias mais escuros conseguem quebrar. Você acorda mais cedo. Você treina mais pesado. Você investe de forma mais inteligente. Você se cerca de pessoas que afiam você em vez de drenar você. Você coloca limites tão claros que ninguém nunca mais fica se perguntando qual versão de você vai encontrar. Você se derrama na sua missão, no seu ofício, na sua disciplina, até a sua vida virar uma obra-prima. E aqui vem a parte interessante. Enquanto você faz isso, enquanto você está aí construindo em silêncio, com intenção, eles vão ouvir falar de você. Não por você. Não por uma postagem. Não por uma exibição. Mas por sussurros. Um amigo menciona seu nome. Uma foto aparece no feed deles. Alguém em comum diz: você não acredita no que ele anda fazendo. E naquele instante, o peito deles aperta, porque o homem que eles deixaram para trás foi substituído por alguém que eles nem reconhecem mais. E aqui está o ponto. Construir não é sobre provar que eles estavam errados. É sobre provar que você estava certo. É sobre provar para você mesmo que o seu valor nunca esteve preso à presença deles. Que você sempre foi capaz de grandeza, mas que o coração partido foi o gatilho que te forçou a destrancar isso. E quando você constrói desse lugar, você não apenas cresce além deles, você supera eles em nível. Pense nisso. Eles estão por aí fingindo felicidade, sorrindo mais aberto em fotos, postando legendas sobre seguir em frente. Mas no fundo, eles estão observando. Estão se perguntando. Estão comparando. E quanto mais você constrói, mais óbvio o contraste fica. Porque a nova situação deles parece temporária, rasa, substituível. Mas a sua nova vida parece permanente, enraizada, inegável. E nenhuma encenação consegue competir com a realidade. Mas aqui está a parte mais poderosa. Quanto mais você constrói, menos você sequer quer eles de volta. Porque conforme a sua vida expande, conforme o seu reino cresce, você percebe uma coisa. Você nunca estava realmente sentindo falta deles. Você estava sentindo falta de você. Você estava sentindo falta do homem que você abandonou, enquanto estava ocupado correndo atrás de validação. E quando você encontra esse homem de novo, quando você o reconstrói mais forte, mais calmo,
mais focado do que nunca. Você entende que não quer voltar. Você não quer encaixar outra pessoa na sua história. Você quer continuar escrevendo novos capítulos sem repetir velhos erros. E isso, meus amigos, é a mudança definitiva. Quando eles finalmente derem a volta, esperando ver se a porta ainda está entreaberta, vão encontrar você em uma casa totalmente nova. Eles vão bater. Mas o homem que atende não vai ser o que implorava. Vai ser o homem que avalia. O homem que escolhe. O homem que não olha para trás porque está ocupado demais, construindo para frente. Então, deixa eu quebrar outra mentira. Se eu não olhar para trás, eu vou perdê-los para sempre. Meu amigo, se você pode perdê-los só por não olhar para trás, então você nunca teve eles de verdade. Amor de verdade não exige que você pause a sua vida. Amor de verdade te encontra no seu nível e constrói com você. E se eles não conseguiram fazer isso, então o capítulo deles nunca foi feito para durar. Então, é isso que eu quero que você diga comigo agora. Eu construo por mim. Diga em voz alta. Escreva nos comentários. Mostre a mim. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que o seu construir não é sobre vingança, não é sobre performance, não é sobre validação. É sobre alinhamento. É sobre se tornar o homem que não precisa mais olhar para trás, porque a vista à frente é poderosa demais para ser ignorada. Fique comigo, porque na próxima parte nós vamos falar sobre o silêncio, não como ausência, mas como poder. O tipo de silêncio que não apenas confunde, mas ecoa na alma deles até que eles não consigam mais ignorar. Silêncio não é fraqueza. É o rugido que eles nunca esperaram. E eu vou te mostrar como dominar isso. Continue construindo. Continue subindo. Continue soberano. Número 5. Silêncio não é fraqueza. É poder que ecoa. Às vezes, o rugido mais alto é o silêncio que se recusa a implorar. Meus amigos, vamos falar de silêncio. Não o silêncio da derrota. Não o silêncio de desistir. Não o silêncio que parece vazio e fraco. Eu estou falando de silêncio intencional. Silêncio estratégico. O tipo de silêncio que abala eles mais do que 1000 palavras jamais poderiam. Porque aqui vai uma verdade que eles nunca esperavam. Você não reconquista alguém explicando. Você não vence provando. Você vence sumindo em um mundo viciado em atenção. Veja, quando eles foram embora, eles esperavam barulho, eles esperavam um surto, eles esperavam as mensagens desesperadas, os vamos conversar, os parágrafos intermináveis tentando destrinchar o que deu errado. É isso que a maioria das pessoas entrega. E vamos ser honestos, no começo você quase fez isso também. Seus dedos ficaram pairando sobre o teclado, você escreveu mensagens e apagou. Você reviveu conversas na sua cabeça pensando, se eu explicar do jeito certo, eles vão entender. Mas explicações não geram arrependimento. Explicações dão alívio. Já o silêncio. O silêncio cria perguntas. Imagine isso. Você era a música favorita deles em repetição. Reconfortante, familiar, sempre ali. Mas de repente a música corta. Sem diminuir aos poucos, sem explicação, sem aviso, apenas silêncio. No começo eles dão de ombros. Está tudo bem, eu vou achar outra música. Mas então, no quieto, eles começam a perceber a ausência. A melodia que preenchia o ambiente sumiu. E toda a música nova que eles colocam parece sem graça, esquecível. E nesse silêncio, a mente deles vira contra eles. É isso que o silêncio intencional faz. Ele obriga eles a sentarem com as próprias dúvidas, as próprias escolhas, o próprio arrependimento. Aqui está a mentira em que a maioria acredita. Se eu ficar em silêncio, eles vão achar que eu não me importo. Eles vão seguir em frente e me esquecer. Errado. Silêncio não é esquecível. É inesquecível. Por quê? Porque todo mundo implorou. Todo mundo correu atrás.
todo mundo encheu o ar de barulho. Você. Você sumiu. Você virou o ponto de interrogação na mente deles, e as pessoas não correm atrás de respostas que são entregues na mão. Elas correm atrás de perguntas que não conseguem resolver. Mas vamos ser reais. Sustentar o silêncio é brutal. No começo parece fraqueza. Parece que você está perdendo. Você vai deitar acordado, se perguntando se eles estão rindo com alguém. Se estão passando pela sua foto sem nem pensar. Você vai pensar: se eu não falar nada, eu vou desaparecer completamente. Isso é o medo falando. Isso é o ego implorando por validação. Mas silêncio não é fraqueza. É contenção. É disciplina. É a decisão de reter energia em vez de desperdiçar. Pense no silêncio como um muro. Eles acharam que deixaram a porta aberta, que poderiam voltar quando quisessem. Mas quando eles dão a volta, em vez de uma porta aberta, eles batem em um muro de silêncio. E esse muro sacode eles. Porque silêncio não é passivo. É ativo. Ele diz sem palavras: eu me movi, eu subi, eu não estou mais orbitando as suas escolhas. E essa realização corta mais fundo do que qualquer discurso que você poderia fazer. Aqui vai outra metáfora. Imagine que você é o sol. Você vinha brilhando sobre eles todo dia, quente, familiar, esperado. Eles nunca agradeceram, porque assumiram que a luz estaria sempre ali. Mas então, numa manhã, o sol não nasce para eles. O calor se foi. A luz se foi. E agora, parados no frio, eles percebem algo que nunca quiseram admitir. Eles nunca foram a fonte do brilho. Você era. E agora o seu silêncio fez essa verdade ficar impossível de negar. Mas é aqui que a maioria dos homens falha. Eles quebram o silêncio cedo demais. Eles entram em pânico. Eles pensam: já faz tempo demais. Eu deveria aparecer, eu deveria lembrar, eu ainda estou aqui. E no momento em que você quebra o silêncio, você dá oxigênio para eles. Você alivia exatamente o desconforto que era para quebrar eles. Guarde isso. Toda vez que você quebra o silêncio, você alivia a dúvida deles. E alívio é o oposto de arrependimento. O silêncio funciona porque cria escassez. Escassez cria valor. E valor cria desejo. Mas só se você sustentar tempo suficiente. Só se você resistir à vontade de explicar, de provar, de implorar. Aqui está a mentira em que eles acreditaram. Ele sempre vai se importar. Ele sempre vai estar disponível. Mesmo se eu seguir em frente. O silêncio destrói essa mentira. O silêncio diz: não mais. Acesso negado. E essa mensagem não precisa de palavras. Ela é mais alta do que qualquer desculpa, qualquer parágrafo, qualquer explicação. Agora deixa eu te perguntar. O que é mais alto? Um grito em uma sala lotada ou silêncio, num momento em que todo mundo espera barulho? Silêncio. Porque silêncio faz as pessoas se inclinarem. Silêncio faz elas se perguntarem. Silêncio faz elas repetirem cada momento, cada palavra, cada erro. E nessas repetições, o arrependimento cresce. Mas o silêncio não é sobre eles, é sobre você. É sobre recuperar a sua energia. É sobre se recusar a derramar em um copo que já escolheu entornar. É sobre dizer: a minha atenção é uma moeda e eu terminei de entregar de graça. O silêncio é como você lembra a si mesmo que você não precisa performar para ter valor. Você só precisa existir no seu próprio poder. Vamos ser práticos. Silêncio não significa ignorar a sua vida. Significa colocar a sua energia para dentro em vez de para fora. Significa aparecer para as suas rotinas, em vez de aparecer nas mensagens deles. Significa canalizar as suas palavras para a sua missão, a sua disciplina, o seu crescimento, não para alguém que não lutou para te manter. E a beleza disso?
Enquanto eles estão por aí se perguntando por que você não disse uma palavra, você está construindo em silêncio uma vida que faz o silêncio deles parecer sem sentido. E é assim que o silêncio ecoa. Ele ecoa na noite quando eles checam o celular, esperando uma mensagem que nunca chega. Ele ecoa em conversas quando o seu nome aparece e eles percebem que você não está observando. Ele ecoa no coração deles quando o novo amor não faz eles sentirem o que você fazia. E aqui vai a conclusão. Eles nunca vão admitir. O orgulho não deixa, mas a curiosidade deixa. E curiosidade é o que empurra eles de volta para a porta da qual você já se afastou. Então sim, o silêncio é difícil. Sim, o silêncio dói. Sim, o silêncio parece vazio no começo. Mas quanto mais tempo você sustenta, mais alto ele fica. Quanto mais quieto você fica, mais poderosa a sua presença se torna. Porque silêncio não é ausência. É presença na forma mais alta. Ele diz sem dizer: eu não preciso me explicar. O meu crescimento fala mais alto do que as minhas palavras. Então, vamos declarar isso agora. Diga em voz alta. O meu silêncio é poder. Escreva nos comentários. Mostre a mim, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor que você não tem mais medo de ficar quieto, que você não precisa mais implorar para ser ouvido, que o seu silêncio vai ecoar, mais alto do que as desculpas deles, mais alto do que o novo amor deles, mais alto do que o orgulho deles. E fique comigo, porque na próxima parte nós vamos entrar no espelho, o lugar onde eles não conseguem escapar da comparação. Quando o seu silêncio é somado à sua transformação, o novo amor deles para de parecer uma melhoria e começa a parecer uma queda. E confia em mim, esse espelho bate mais forte do que qualquer coisa que você poderia dizer. Fique em silêncio, fique calmo, fique soberano. Número 6. O efeito espelho. Deixe eles compararem. Nada assombra a mente humana mais do que comparação. O momento em que eles percebem que aquilo que escolheram não mede o mesmo que aquilo que perderam. Meus amigos, vamos falar do espelho. O reflexo invisível do qual eles não conseguem fugir. Veja, quando eles foram embora de você, eles não estavam com medo de perder você. Eles estavam com medo de ficar e te ver permanecer o mesmo. Eles acharam que estavam melhorando, avançando, trocando o familiar por algo novo. E talvez, no começo, aquela nova pessoa tenha parecido uma melhoria. A faísca era brilhante. As risadas eram fáceis. A empolgação era intoxicante. Mas faíscas não duram. A empolgação apaga. E quando apaga, sobra algo assustador. Comparação. Porque aqui está a verdade. As pessoas não sentem a perda quando você implora. Elas não sentem quando você corre atrás. Se esse estilo de tradução te ajuda a manter o texto forte, natural e perfeito para a narração, segue com a gente no Motivação Estoica Poderosa. Aqui você encontra mensagens inspiradas no estoicismo para fortalecer sua mente, dominar suas emoções e se tornar alguém impossível de abalar. Se inscreve no canal e continua acompanhando, porque cada parte dessa jornada vai te levar para um nível que poucos alcançam. Eles não sentem quando você posta e espera ser notado. Eles só sentem quando são forçados a comparar. Quando olham para a suposta melhoria e percebem que, por mais que tentem, não têm o mesmo sentimento que era você. Imagine isso. Eles estão deitados ao lado de alguém novo. A conversa flui. A risada vem. Mas aí existe uma pausa. Um silêncio no ar que não parece igual. Um momento em que a mente deles volta para você. Talvez seja uma frase que a pessoa nova diz. Talvez seja o jeito como ela toma um gole. Talvez seja o silêncio antes de dormir. E de repente, o seu rosto pisca na mente deles. Não porque você está correndo atrás. Não porque você lembrou eles. Mas porque a comparação começou sozinha. Esse é o efeito espelho.
E a parte louca é que quanto mais você muda, mais poderoso esse espelho se torna. Se você ainda é o mesmo homem que eles deixaram, então o espelho só reflete o motivo de terem ido embora. Mas se você está subindo de nível em silêncio, treinando mais pesado, construindo rotinas mais fortes, afinando a sua energia, então, quando eles olham para trás, o espelho cega. Porque agora a versão antiga de você já não existe, e nada causa mais arrependimento do que perceber que você abandonou alguém que virou tudo aquilo que você secretamente queria. Aqui está a mentira que eles acreditaram. Ele sempre vai ser aquele homem que eu deixei para trás. Se eu quiser, eu posso voltar para a mesma versão dele. Errado. O homem que você está se tornando não vive no passado. O homem que você está se tornando já cresceu além da caixa em que tentaram te colocar. E quando o espelho reflete essa verdade de volta para eles, isso corta mais fundo do que qualquer silêncio sozinho jamais cortaria. Deixa eu te dar outra metáfora. Pense em você como um piano de cauda. Quando você estava com eles, você enchia o ambiente com ressonância. Eles se acostumaram. Assumiram que poderiam encontrar o mesmo som em qualquer lugar. Então foram embora, trocando você por um teclado barato. No começo, o teclado pareceu divertido, leve, portátil, empolgante. Mas com o tempo, eles perceberam algo. Não importa quantas músicas toquem, o som é raso. Ele não treme as paredes. Ele não mexe com a alma. E toda vez que encostam naquelas teclas, a memória da sua ressonância ecoa no fundo da mente deles. Esse é o efeito espelho. E a melhor parte é que você nem precisa tentar. O espelho faz o trabalho por você. Você não precisa postar. Você não precisa se exibir. Você não precisa provar. Você só continua evoluindo. Você só continua construindo. Você só continua se tornando o homem que eles nunca acreditaram que você poderia ser. E quanto mais você cresce, mais difícil fica para eles não compararem. Mas não vamos adoçar isso. A comparação não aparece na hora. No começo, eles vão dobrar a aposta na escolha deles. Vão dizer a si mesmos que estão mais felizes. Vão postar fotos com sorrisos falsos, legendas gritando, eu segui em frente. Vão se convencer de que melhoraram, mas lá no fundo, o orgulho é frágil. O orgulho grita alto, mas a curiosidade sussurra mais alto. E no fim, a curiosidade vence. No fim, eles olham para trás. E quando olham, o seu silêncio, o seu crescimento, a sua evolução, tudo isso vira o espelho que obriga eles a encarar a verdade. Só que tem um detalhe. O efeito espelho só funciona se você mudou. Se você ainda é o mesmo homem que eles deixaram, então o reflexo é fácil de ignorar. Mas quando a sua energia está mais calma, a sua disciplina mais afiada, a sua vida mais focada, então quando eles te veem de novo, seja pessoalmente, seja por uma foto, seja por um sussurro de alguém em comum, eles travam, eles param. E nessa pausa, o arrependimento floresce. Pense nisso. Eles estão com o novo amor, rolando a tela tarde da noite, e de repente, o seu nome aparece. Eles veem uma foto sua mais afiado, mais calmo, mais poderoso do que nunca. O peito deles aperta, porque o homem para quem eles achavam que poderiam voltar não está mais lá. O homem que foi dado como garantido sumiu. E o homem que encara eles de volta no espelho, ele não parece alguém que aceitaria eles de volta. Ele parece raro, intocável, elevado. É por isso que eu continuo te dizendo, isso não é sobre vingança, não é sobre fazer eles terem ciúme, é sobre se tornar tão inegável que nem o orgulho deles consegue apagar a comparação. Você não está aí tentando competir com o novo amor deles. Você está se tornando o padrão que o novo amor deles sempre vai falhar em alcançar. E isso, meus amigos, é algo que nenhuma desculpa, nenhuma explicação, nenhuma súplica jamais conseguiria. Aqui vai outra verdade. O espelho não mente. Ele não exagera. Ele apenas reflete o que é. E quando o que é se torna poderoso demais para ser ignorado,
o arrependimento cria raiz. Eles podem não admitir em voz alta. Podem nunca contar para ninguém. Mas por dentro, eles estão travando uma guerra entre o orgulho e a memória. E nessa guerra, a sua evolução vence sempre. Mas não perca isso. O seu objetivo não é fazer eles compararem. O seu objetivo é crescer além da necessidade de comparação. Porque quando você para de se importar, se eles veem o seu crescimento, quando você constrói de forma tão pura para você mesmo, é aí que o seu poder se torna permanente. É aí que você deixa de ser uma opção e vira uma lenda na mente deles. Então, deixa eu quebrar uma última mentira. Se eu crescer além deles, eu vou perdê-los para sempre. Meu amigo, se crescer além deles faz você perdê-los, então eles nunca foram feitos para o homem que você está se tornando. É melhor perder alguém que encaixava no velho você do que encolher para manter alguém. É melhor ficar de pé no seu crescimento do que se dobrar pequeno para o conforto deles, porque o espelho não reflete só você para eles. Ele reflete eles para eles mesmos. E essa é a verdade mais dura de todas. Então, é isso que eu quero que você declare agora. Diga em voz alta: eu supero o velho eu. Escreva nos comentários. Mostre a mim. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você não está mais correndo atrás de comparação. Você está causando comparação. Você não está mais implorando para ser visto. Você está se tornando o padrão. E o homem que vira o padrão não olha para trás. Ele segue em frente, sabendo que o espelho sempre vai fazer o trabalho por ele. E fique comigo, porque agora nós vamos virar a última carta. O momento em que eles voltam, incertos, nervosos, esperando que a porta ainda esteja aberta. Mas desta vez, a escolha não vai ser deles, vai ser sua. E é aí que você vai ver que o verdadeiro poder não está em fazer eles voltarem. Está em decidir se eles sequer são dignos de ficar na sua presença de novo. Continue subindo. Continue raro. Continue inegável. Número 7. Quando eles voltarem, você decide. O poder máximo não está em fazer eles retornarem. Está em saber que você não precisa mais deles quando eles retornarem. Meus amigos, aqui está a verdade que ninguém te conta. Quando você se desapega, quando você cura, quando você reconstrói, quando você se eleva e vira o homem que sempre foi destinado a ser, eles quase sempre voltam. Talvez não com o pedido de desculpas que você imaginou. Talvez não com a cena dramática de filme que você passou na sua cabeça. Mas eles voltam. Eles rondam. Eles testam o terreno. Eles jogam uma mensagem dentro do silêncio, esperando ver se você responde. E quando eles fazem isso, o jogo inteiro vira. Não porque você trouxe eles de volta, mas porque você finalmente percebe que nunca precisou deles em primeiro lugar. Eles foram embora achando que sempre te encontrariam esperando. Eles voltam esperando ver o mesmo homem. Eles abandonaram o homem que duvidava do próprio valor, que tolerava a indecisão deles, que implorava para ser escolhido. Mas quando eles voltam, eles não encontram esse homem. Esse homem se foi, morto, enterrado. No lugar dele está alguém novo, mais calmo, mais afiado, soberano. E essa quietude, essa calma inabalável, abala eles mais do que qualquer raiva jamais poderia. Porque agora, pela primeira vez, você não está reagindo. Você não está correndo atrás. Você não está fazendo teste para amor. Você está avaliando. Imagine isso. Eles batem a porta, certos de que ela ainda está entreaberta. Mas em vez de encontrar o mesmo corredor que deixaram, eles descobrem uma casa totalmente nova. A pintura está fresca, as paredes estão mais fortes, as fechaduras são diferentes, e o homem na porta não é o homem que implorou para eles ficarem. Ele é o homem que decide quem entra. Agora, esse é o poder de desapego, cura e silêncio combinados. Você não apenas sobrevive sem eles. Você se reconstrói com tanta força
que escolhe se eles sequer se qualificam para voltar. Aqui está a mentira que muitos ainda carregam. Se eles voltarem, significa que eu venci. Não, meu amigo. A volta deles não é a vitória. A vitória é o homem que você se tornou enquanto eles estavam longe. A vitória é saber que você não precisa dizer sim. A vitória é perceber que você não precisa mais deles para encerramento, para paz, para validação. Encerramento nunca foi deles para dar. Era seu para criar. E você criou isso ao se elevar. E vamos ser honestos. Não vai ser fácil. Quando eles voltarem, sentimentos antigos vão mexer. Memórias antigas vão sussurrar. Seu coração vai querer passar o replay dos melhores momentos, esquecendo os motivos pelos quais eles foram embora. Você vai sentir a tentação de abrir a porta inteira para provar para si mesmo que finalmente trouxe eles de volta. Mas pare. Respire. Lembre, esse é o teste. O teste de saber se você evoluiu de verdade ou se você só performou evolução esperando a volta deles. Se você curou, se você reconstruiu, se você se desapegou por completo, então, quando eles voltarem, você não vai sentir desespero. Você vai sentir clareza. Você vai enxergar padrões, não promessas. Você vai ouvir ações, não palavras. Você vai medir eles pelo homem que você se tornou, não pelo garoto que você era. E nessa avaliação, você vai perceber algo poderoso. Eles não decidem mais. Você decide. Deixa eu te dar outra metáfora. Pense em você como um reino. Um dia, eles sentaram ao seu lado no trono. Ou pelo menos, você achou que sentaram. Quando eles foram embora, você achou que o seu reino cairia. Mas, em vez disso, você reconstruiu. Muralhas mais fortes, torres mais altas, fundamentos mais profundos. E agora, quando eles voltam querendo recuperar o lugar, você não implora para eles ficarem. Você não corre para entregar a coroa. Você segura a coroa nas próprias mãos e decide se eles são dignos de sentar na sua presença de novo. Isso é soberania. Isso é poder real. E aqui está a virada. Talvez você nem queira eles de volta. Na verdade, na maioria das vezes, quando eles voltam, você já cresceu tanto além deles que eles não cabem mais na vida que você construiu. A vida que eles não acreditaram que você poderia criar agora é exatamente o motivo pelo qual eles não conseguem te alcançar mais. E essa percepção, quando eles veem que você não é mais deles para reivindicar, é o que quebra eles. Mas não me entenda errado. Isso não é sobre puni-los. Isso não é sobre vingança. Isso é sobre ressurreição. Você não cresceu para provar que eles estavam errados. Você cresceu para provar que você estava certo. Você não se desapegou para atrair eles de volta. Você se desapegou para se encontrar de novo. A volta deles não é o prêmio. Você é. O arrependimento deles não é o objetivo. A sua liberdade é. Então, sim, eles podem implorar, podem comparar, podem testar, podem se arrepender. Mas a decisão final pertence a você. E talvez você deixe eles entrarem. Talvez você escute. Talvez você decida que eles cresceram também e que um novo capítulo é possível. Ou talvez você sorria, agradeça pela lição e continue caminhando para frente. De qualquer forma, você vence, porque você não está mais jogando o jogo antigo. Você reescreveu as regras. E isso, meus amigos, é a mudança mais profunda de todas. O desapego te deu paz. A cura te deu força. Construir te deu propósito. O silêncio te deu poder. E agora a escolha te dá liberdade. A liberdade de decidir quem fica e quem vai. A liberdade de não implorar mais por amor, mas escolher amor apenas quando ele combina com o seu valor. A liberdade de finalmente entender. Você nunca perdeu eles. Você só encontrou você mesmo. Então, vamos terminar com uma última declaração. Diga em voz alta comigo. Agora eu decido quem fica. Escreva nos comentários. Mostre a mim.
Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que essa é a sua era, a sua ascensão, a sua reconstrução. Que você não é mais um homem esperando aprovação. Você é um homem escolhendo a partir da abundância. Se você quer continuar recebendo mensagens assim, fortes, diretas e transformadoras, fica com a gente no Motivação Estoica Poderosa. Aqui, você aprende a recuperar o seu poder em relacionamentos e em todas as áreas da vida, com a firmeza do estoicismo e a coragem de quem não se quebra. Se inscreve no canal e continua acompanhando, porque o próximo conteúdo vai te levar ainda mais fundo no caminho de se tornar intocável.